Olá, meus queridos, boa noite. Sou eu novamente, né? Vamos fazer vários vídeos aí, várias chamadas para poder caminharmos na matéria. Seguinte, estou entrando no slide 4, que vai falar dos tributos, ok? E nesse primeiro momento, a gente tem lá no slide o nosso sumário, a gente vai falar do conceito e das definições, né? Do segundo CTN de tributos, e, em linhas gerais, as suas espécies. No próximo vídeo eu vou falar sobre as espécies tributárias, ok? A gente vai cortar isso aí, acho que os vídeos mais curtos ficam melhores para a gente assimilar. Então vamos lá. Aonde está o conceito de tributo no Código Tributário Nacional? Está no artigo 3º. O que acontece? Por mais que a gente vá ler, vai entender, esse artigo, vocês efetivamente têm que decorar esse cara, tem que saber ele de cabeça, porque ele é muito importante para a gente. Ele vai ajudar a gente a entender muita coisa na matéria. Então, assim, eu costumo brincar e estou falando isso com vocês, o artigo 3º, esse artigo vocês vão ter que decorar, ok? O que diz o artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o teor do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Para que a gente entenda logicamente, a gente vai quebrar esse conceito, né? Vai trazer aí esses vários elementos que estão aí dentro. Então vocês vão verificar que no próprio slide nosso está sublinhado os principais aspectos lá, ok? E o que a gente tem então? Primeiro momento, tributo é prestação pecuniária. Então, o que é isso? Prestação pecuniária. Ele tem que ser pago em dinheiro, tá certo? Ele é em pecúnia. Então, é uma prestação que se fala em grana, em dinheiro. E aí, esse conceito fala prestação pecuniária compulsória. Não temos opção. O tributo não é uma faculdade que a gente tem. O tributo, ele é uma obrigação. Então, por exemplo, né, se eu possuo um veículo, eu não tenho uma faculdade de pagar IPVA ou não pagar IPVA. Eu tenho que pagar, eu sou obrigado a pagar, tá certo? Então, por isso, ele é uma prestação em pecúnia, em dinheiro, compulsória, exigível, ele é imposto. Por isso o próprio nome fala, a gente aqui está falando de tributo, né? Mas das suas espécies é o imposto, e aí é nesse sentido de imposição. Então é compulsório, é obrigado, ok? A segunda parte, o segundo elemento desse conceito é que seja pago em moeda, a gente já sabe que é pecúnia, ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, assim, exemplo, em uma data passada, no nosso passado, a gente poderia fazer o pagamento com as chamadas estampilhas, né? Que ficavam ali nas garrafas de bebida. Ou a gente teria também a questão dos selos, né? Seriam mais ou menos uma mudança, né? Não seria moeda, seria em cujo valor nela se possa exprimir. Hoje, isso não é tão utilizado, tá? Mas ainda tem essas possibilidades. Terceira característica ou elemento de vital importância, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, olha só, tributo não é penalidade. Não é penalidade. Então, tributo não é pena, não é para penalizar ninguém. Então, ele, na verdade, ele não pode ser tido, né, ou visto, ou utilizado como penalidade.
Então ele não é sanção, ele é cobrança, ok? Já temos ali o que nós já falamos no outro vídeo de princípios, que ele tem que estar instituído em lei. Se não tiver lei, não pode ter tributo, não pode ter cobrança de tributo. Então a lei é de vital importância. E por último, ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A gente um pouquinho mais para frente vai falar de lançamentos, vai falar dessa atividade estatal. Então assim, hoje, o que é essa atividade plenamente vinculada? O agente público, aquele que é responsável, entre aspas, pela cobrança do tributo, ele não tem opção. Ah, eu fiquei com pena, não cobrei, pô, não, eu acho que é indevido, eu acho... Não existe isso. Ele tem que cumprir a lei, ele cobra. Se está certo, se está errado, o ofício dele é cobrar, ok? Esse conceito está lá no slide para vocês, e esse conceito foi as páginas que eu mandei para vocês no livro Direito Tributário Esquematizado. Então, uma leitura um pouquinho diferente até, mas assim, muito interessante. Quem não leu, dá uma olhada. Eu mandei logo na semana passada, né? Eu mandei para vocês esse capítulo, e é bem interessante. Essa leitura vem complementar tudo isso que eu estou aqui conversando com vocês. No slide, eu tenho o segundo conceito, né, de tributo à luz da doutrina, tá? Esse do artigo 3º, que vocês vão ter que decorar. Esse conceito que eu vou falar agora é um conceito mais doutrinário, tá? Então ele fala assim, ó, tributo é receita pública derivada do patrimônio particular e não originário do patrimônio do Estado. Tributo tem por objetivo carrear aos cofres públicos os meios financeiros para a satisfação das necessidades coletivas. Lembrem-se do que nós já vimos nas aulas anteriores. Esse conceito ele vem unindo, ele vem juntando isso tudo. Tributo é receita pública derivada do nosso patrimônio, dos particulares, tem por objetivo dar ao ente público, né, aos cofres públicos, grana, dinheiro, condição financeira para satisfazer as necessidades coletivas, bem comum, ok? Um conceito um pouquinho mais doutrinário. No slide eu trago uma classificação dos tributos. Então, em linhas gerais, a gente tem a classificação quanto à competência, quanto à vinculação da atividade estatal, quanto à função dos tributos. E, logicamente, também quanto às pessoas, tá? No que se refere à competência impositiva, os tributos vão ser divididos em federais, estaduais, distritais, porque a gente tem o DF, e municipais. Então, assim, nos artigos 153 a 156 da Constituição, ele vai trazer lá o rol, a lista de tributos de cada ente federativo. Quais são da União, quais são os dos estados, quais são os do Distrito Federal e os dos municípios. Então, eu vou mandar esses artigos, do 153 ao 156 para vocês, para a gente poder entender essa competência impositiva. Quanto à vinculação da atividade estatal, então a gente vai ter tributos que são vinculados ou não vinculados. Como assim, Luciano? Olha, os tributos vinculados são aqueles que eu tenho efetivamente uma prestação de serviço ou uma contraprestação pelo valor pago, tá certo? Então eles são vinculados a essa prestação de serviço, ok? E tem também tributos que vão ser não vinculados. Então olha só, não há nenhuma prestação de serviço do Estado. Eu simplesmente sou compelido, obrigado a pagar, porque eu pratiquei o fato gerador daquele tributo. Ponto. Não há contraprestação. Então a gente tem dois caminhos: vinculados quando há contraprestação e não vinculados quando não há contraprestação à atividade estatal. Ok? Quanto à função dos tributos, nós temos as funções fiscais, e aí a função fiscal é arrecadação, recurso financeiro para o ente estatal. Beleza? É a função
dele fiscal é arrecadatória, é receber mesmo, é ter dinheiro. A gente tem as funções extra fiscais, e aí olha só, na verdade, com as funções extra fiscais, eu também vou arrecadar, mas o objetivo é um pouquinho mais amplo, é mais amplo. Ele na verdade, vai buscar uma intervenção da economia ou da sociedade. Por exemplo, a tributação da linha branca, na época do Lula, né? Isenção de determinados tributos para que todo mundo pudesse comprar fogão, geladeira, eletrodomésticos, da linha branca. Então, é um fomento. Outro exemplo de extra fiscal é a cobrança de tributação do cigarro. O cigarro, não faz bem a ninguém. Então, a tributação é elevada para poder, vamos dizer assim, desestimular o seu consumo. Tá? Então, vejam que essa extra fiscal sai um pouquinho da questão meramente arrecadatória. Ela começa a ter uma questão econômica, uma questão social, ok? E a gente tem também a função parafiscal. O que é isso? São manutenção de atividades que não seriam do Estado, tá certo? E para custear o quê? Órgãos paralelos. Exemplo clássico, a OAB, tá certo? Que recebe lá as contribuições dos seus associados, e o Sistema S, SESC, da mesma forma. É cobrado aquilo ali para fim de manutenção daquela instituição, mas não é atividade diretamente estatal, ok? Em relação à pessoa que sustenta o ônus, né, da carga tributária, a gente mais para frente vai ver a divisão. A gente tem tributos que são diretos ou indiretos. Então, assim, os diretos, né, a gente costuma falar em que parece essa coisa, o IPTU é direto. Se eu tenho um imóvel, quem é o proprietário? Ele diretamente. Quando a gente fala do ICMS, não somos nós consumidores que recolhemos a guia, mas somos nós consumidores que pagamos, em que pese aí nós sermos aí contribuintes indiretos. A gente na verdade está pagando e a empresa está só arrecadando. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então nesse vídeo, para a gente finalizar, só recapitulando, falamos do conceito de tributo e falamos da classificação dos tributos, ok? É importante que vocês deem uma lida no capítulo do livro que eu mandei. Ele complementa muito bem e fecha todas as lacunas que a gente tiver, todas as dúvidas que a gente possa ter, tá ok? Boa noite, meus queridos.